Não sei o que você sente, mas a gente vai cantando louvores, bendizendo o nome do Senhor, e o coração da gente vai se enchendo de uma santa alegria, né, da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Está conosco aqui o pastor Roldão Arruda, a sua esposa Valquíria, né, da cidade de Belo Horizonte. É um prazer muito grande esse amigo estar aqui com a gente, viu? Que prazer, que alegria. Eu queria dizer para você que essa semana você não pode perder algo tremendo que vai acontecer aqui nessa igreja, que é a nossa conferência missionária. Deus nos abençoe, nós temos 3 preletores nessa conferência missionária. Um deles é o Miguel Zuger, que você conhece, já esteve aqui várias vezes, falando sobre a obra missionária entre os palestinos, tá? E você não pode perder. Ele vai estar aqui com a gente, compartilhando o que Deus está fazendo. Ele esteve o ano passado, vai voltar para dizer o que Deus fez esse ano. E temos também o Faiez Isaac, que vai estar aqui falando conosco. Esse é uma pessoa que a gente conheceu quando eu estive no Egito, no mês de março. Um homem de Deus, um trabalho tremendo que Deus está fazendo através da vida desse homem. Coisas incríveis de Deus estão acontecendo, pessoas estão se convertendo, porque enquanto ele prega, Deus faz milagres, coisas que só Deus pode fazer. Você não pode perder a bênção de ter esse homem de Deus aqui durante essa semana. A conferência começa na quinta-feira, mas o Faiez vai pregar na quarta noite no nosso culto de oração. Eu, se fosse você, não perderia desde quarta, tá? Então fica aí esse lembrete. E o outro preletor é o pastor Oswaldo Prado, da Igreja Presbiteriana Independente, e é também um dos líderes da CEPAL aqui no Brasil, um homem que tem trabalhado a visão missionária dos brasileiros, e vai falar sobre o que é que os brasileiros estão fazendo no mundo hoje em termos de missões. Você não pode perder essa bênção. Eu tive que viajar quilômetros para poder participar de uma bênção parecida, e você vai ter isso na sua casa. Tá? Então, por favor, não é? Esteja aqui conosco. Quero dizer que algumas destas mensagens não serão transmitidas pela internet. Algumas serão, outras não, porque existe risco de vida para alguns desses preletores, tá? Então, quando isso acontece, a gente tira essas imagens do ar, tá? Então, você vai ter que estar aqui com a gente. Tá combinado? Quantos pretendem estar aqui? Levanta a mão, quero ver. Levanta bem alto a mão. Isto. Agora olha para o teu lado, fica com a mão levantada, olha para o lado e vê quem não levantou. E aí você diz assim: você vai perder essa bênção. Olha para lá e fala: você vai perder essa bênção. É sério. Não pode perder essa bênção. Desde quarta-feira no nosso culto de oração, de quinta até domingo a gente vai estar junto aqui nessa conferência tremenda, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção de Deus. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 24, até o capítulo 4, versículo 6. Nós estamos estudando esta epístola, esta primeira epístola do apóstolo João, e estamos aqui entrando no capítulo 4, junto com vocês. 1 João, capítulo 3, a partir do verso 24, a segunda parte, e até o verso 6 do capítulo 4. A palavra do Senhor nos diz assim: do seguinte modo sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram,
porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Querido Senhor, temos te adorado com alegria. Cada momento desse culto foi tão especial. Ver as crianças te adorando foi tão gostoso, Senhor, tão especial. Os pequeninos confessando Jesus, o seu amor pelo Senhor, reconhecendo a tua graça. Muito obrigado por essas crianças. E eu quero te pedir a tua bênção sobre elas, sobre as suas casas. E que elas, Senhor, desde pequeninas sejam benditas do Senhor. Conheçam o Senhor, o teu poder, a tua graça e sejam mensageiros do teu amor nesta terra. Ó Pai, eu quero te agradecer por aquilo que ouvimos aqui, tanto dos instrumentos de metal quanto de cordas que estiveram te adorando, e como o meu coração ficou alegre, Senhor, de ver o louvor, Senhor, saindo desses instrumentos, envolvendo esse ambiente, e nós juntos, Senhor, adorando ao Senhor. Obrigado pela vida desses músicos, obrigado, Pai, pelo ministério que eles têm. E eu quero te pedir, abençoa a casa deles, abençoa a família, e unge, Senhor, cada um desses teus filhos, para que cada momento em que eles estiverem fazendo soar algumas notas, estas notas sejam, Senhor, trabalhadas pelo teu Espírito no coração da gente, como foram hoje. Ó Pai, muito obrigado por esse povo todo que está aqui. Obrigado, Pai, porque nós estamos conectados numa mesma visão. Nós viemos aqui para te adorar, nós viemos aqui para te buscar. Recebe o louvor, Senhor, recebe a gratidão, recebe, Senhor, a súplica do coração. E nesta hora, quando vamos meditar na tua palavra, aplica, Senhor, a mensagem desse texto à nossa vida. Ah, Senhor, esse tempo será tremendamente relevante para a nossa vida, se o teu Espírito falar conosco. E o que nós mais desejamos é ouvir a voz do teu Espírito Santo. Por isso, esconde a cada um de nós atrás da tua graça e abraça-nos no teu amor, Pai, porque nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos estudando esse texto e a palavra de Deus vai apresentando aqui mais um argumento de como a gente pode conhecer quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Esse é o tema que João está trabalhando. João está dizendo que há pessoas que têm o DNA de Deus e há pessoas que têm o DNA do diabo. É essa a mensagem que está aqui. E ele disse que uma das características distintivas do Filho de Deus, daquele que é nascido em Cristo Jesus, é o Espírito Santo que habita no seu coração. E hoje pela manhã nós estivemos olhando para esta doutrina da palavra de Deus e vendo vários trechos da palavra que nos ensinam como o Espírito foi uma promessa no Antigo Testamento, uma promessa de Jesus no Novo Testamento, quando ele desceu nessa terra no dia de Pentecostes. Como é que nós somos selados, marcados pelo Espírito, como recebemos esse Espírito e como a nossa vida cristã é conduzida e dirigida pelo Espírito Santo. Mas agora à noite eu quero continuar olhando para esse texto. E de repente o apóstolo vai nos ensinar uma coisa tremenda. Ele vai dizer que nem toda a espiritualidade procede de Deus. 1 João capítulo 4, verso 1 diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo.
O segundo ensino de João sobre espiritualidade é que nem toda expressão espiritual procede de Deus. Há expressões de espiritualidade que estão sendo controladas, promovidas pelo espírito do anticristo. Ele vai dizer no versículo 3: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Nós vivemos num tempo em que existe uma sede pelas coisas espirituais. É interessante o que a gente está vivendo nesses dias. Até cerca de 30 anos atrás, mais ou menos, você dizer que tinha fé ou que estava buscando alguma coisa espiritual na tua vida, poderia ser chacota numa universidade. Porque o pensamento científico, o pensamento moderno é que controlava a sociedade. E então tudo tinha que passar pelo método da ciência. Então, se você não conseguisse provar cientificamente alguma coisa, e como você não prova cientificamente a existência de Deus, tá? Então você estava seguindo por um caminho muito estranho. Mas nos dias de hoje não é assim. Grandes universidades do mundo agora estão querendo estudar a espiritualidade. Por exemplo, na Inglaterra, Oxford abriu uma cadeira para estudar as questões da espiritualidade. Harvard abriu uma cadeira para discutir e estudar as questões da espiritualidade. E hoje, vamos pensar assim, dentro do pensamento que envolve o nosso tempo, a nossa época, espiritualidade está na moda. Só que o que acontece é que a espiritualidade que está na moda é qualquer tipo de expressão espiritual. Basicamente, essa é a ideia. Se você está tentando buscar alguma coisa espiritualmente, que bom, porque isso faz falta na nossa vida. Mas João vai dizer o seguinte: olha, é verdade, existem muitas expressões de espiritualidade, mas toma cuidado, porque nem todas as expressões de espiritualidade procedem de Deus. O que está acontecendo nos dias de hoje é que a humanidade se cansou de imaginar que a resposta para todas as questões da vida poderia ser unicamente encontrada pelo método científico. Eu me lembro de um professor de psicologia que me deu aulas há bastante tempo atrás, e um dia ele fez um gráfico parecido com esse. Eu não sei se dá para colocar esse gráfico aí na tela, mas ele fez um gráfico parecendo uma pizza, não é? E ele colocou um pedacinho dessa pizza dizendo: isso aqui é a ciência, e tudo que cabe dentro do método científico, tudo que cabe dentro da proposta em que nós estamos trabalhando aqui dentro da universidade. E depois ele marcou todo o restante do círculo e disse: esse aqui é o domínio da fé. E ele disse o seguinte: não há ciência se não houver fé. Como assim? Está lá o gráfico, né? O azulzinho ali é a ciência, o vermelhinho é a fé. Ele estava dizendo: olha, está vendo aqui? Esse azul é tudo que a gente consegue provar através do método científico. Agora, se eu disser que não tem mais nada além daquele azul, acabou a ciência. Eu preciso crer que existe alguma coisa além do que eu já descobri para poder trabalhar aquilo que eu ainda não descobri. Então ele diz: olha, tudo aquilo que está no vermelho está no domínio da fé. Não somente a religião, mas todos os aspectos que eu posso desenvolver na minha vida estão dentro de uma grande área que é chamada fé. Eu creio que posso alcançar, que eu vou descobrir, que eu vou caminhar, e assim vai. Agora, esse professor, ele está refletindo exatamente o que eu estava dizendo desse tempo. Há uma espiritualidade em que tudo pode ser fé.
Aquilo que eu não consigo provar cientificamente está no domínio da fé. Então, se você está tentando, que bom, que ótimo. O grande problema que enfrentamos hoje é imaginar que qualquer tipo de espiritualidade é válida ou procede de Deus. O critério de julgamento do nosso tempo sobre que tipo de espiritualidade serve para a gente ou não, foi definida por Sheryl Crow. Ela disse o seguinte: se isso faz você feliz, então não pode ser ruim. E é basicamente isso que tem controlado o nosso jeitão de pensar. E João vai nos ensinar um critério um pouco diferente. E ele vai apresentar para a gente algumas coisas que podem nos ajudar a avaliar se a espiritualidade que estamos desenvolvendo ou buscando procede ou não de Deus. O primeiro critério que ele coloca é tremendamente simples. Ele é até óbvio demais. É o critério da coerência. Ele vai dizer assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso que falam, procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O que João está afirmando é tremendamente simples. Se alguém se diz cristão, se alguém se diz ser profeta, e esse era o problema que ele estava enfrentando dentro da igreja dele, se alguém se diz ser mestre da fé, mas não é capaz de crer e confessar que Jesus é o Deus que se fez homem, que nasceu virginalmente de Maria, que morreu e ressuscitou para nossa salvação, então ele não é cristão, muito menos profeta de Cristo ou mestre da fé. A sua espiritualidade pode existir, mas ela não vem de Deus, ela procede do espírito do anticristo e do diabo. Nem toda a espiritualidade aproxima a gente de Deus. Alguns anos atrás eu conversava com um senhor que hoje é membro da nossa igreja. Esse senhor, ele durante toda a sua vida tinha frequentado o espiritismo kardecista, sua família, ele era um líder, um professor. E ele dizia: não, o kardecismo é cristão. Eu disse assim: então vamos ver, você diz que tem um cristianismo kardecista, então vamos perguntar aqui para você, se o Jesus que você entende estar dentro do contexto kardecista é o mesmo Jesus que nós adoramos. Ele: tá bom, que é? Eu perguntei assim: você crê que Jesus é o Deus que se fez homem e encarnou entre nós? Ele disse: não. Para mim, Jesus é um espírito iluminado que passou por tantas reencarnações, até que tenha chegado no último éon entre o divino e o humano. Você crê que Jesus nasceu por causa dessa encarnação virginalmente de Maria, e Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo? E ele disse: não, eu não posso crer. Por quê? O espiritual não se une com o material, porque o material é decadente e o espiritual é eterno. Aí eu disse assim para ele: você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para que o seu sacrifício fosse remissão dos nossos pecados, e através do seu sangue nós pudéssemos ser
perdoados e lavados. Ele diz: eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas que não tem esse efeito, nem o seu sangue e nem a sua morte. Então eu disse assim: sinto muito, eu não creio no mesmo Cristo que você. Tem muita gente imaginando que o cristianismo, ou a espiritualidade, melhor dizendo, não importa qual seja, porque eu vou me conectar com alguma coisa. Algumas pessoas que imaginam que se eu tiver um momento de relaxamento e um mantra que vai sendo repetido, eu estou me conectando com alguma coisa espiritual e estou evoluindo o meu coração. Que se eu tiver, quem sabe, uma pirâmide na minha casa, onde eu me deito debaixo dela, eu vou ser energizado pelas energias do cosmos e vou ter um poder diferente na minha vida. Que se eu colocar determinados cristais sobre a minha casa, eu vou atrair as energias do universo sobre mim. E às vezes a gente está imaginando que toda forma de espiritualidade possa ser útil para a minha vida. Mas João está dizendo que existe uma forma de espiritualidade que procede de Deus, e uma forma de espiritualidade que procede do diabo. E que toda forma de espiritualidade que não é capaz de ser focada em Jesus Cristo, como o Filho do Deus vivo, Deus que se fez homem para habitar entre nós, para perdoar os nossos pecados, para transformar a nossa vida, e toda forma de espiritualidade que não procede do Espírito de Deus na nossa vida, provém de Satanás, e não tem meio termo. O apóstolo Paulo vai dizer essa mesma coisa. É muito simples você reconhecer de onde vem a espiritualidade, porque a espiritualidade de Deus é coerente com a sua palavra, com os seus ensinos. Não é uma espiritualidade incoerente. E diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 3: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo, o que João está dizendo é o seguinte: tem coerência. A espiritualidade que procede de Deus é coerente com a palavra de Deus, com a história da salvação, com as verdades que Deus foi colecionando pela sua graça nas Escrituras Sagradas para que nós pudéssemos conhecê-lo. O que Paulo está dizendo é: olha, se no passado vocês estavam buscando uma espiritualidade e se ajoelhavam diante de várias imagens e faziam as suas orações, Deus os arrancou desse tipo de espiritualidade para colocar dentro do coração de vocês o Espírito Santo e fazer de vocês servos do Todo-Poderoso, conectados com o Pai, que conhecem Jesus como o Senhor da sua vida. O que Paulo e João estão nos ensinando é que a verdadeira espiritualidade é coerente com a palavra, e que a verdadeira espiritualidade não nega a palavra de Deus, não nega o que Jesus já ensinou, e que mesmo que surja um anjo, e esse anjo traga uma profecia, se essa profecia não for coerente com tudo quanto Deus já ensinou na sua palavra, ela não procede de Deus. Por quê? A Bíblia diz que Deus não mente, que mentira não faz parte da sua natureza, mas a Bíblia diz que o pai da mentira quem é? É o diabo. Então como ele pode dar uma revelação, um ensino que contradiga
o que ele já ensinou ao longo da história. É isso que João está dizendo, que Paulo está dizendo, e que Paulo vai afirmar com veemência, porque algumas igrejas estavam buscando uma espiritualidade, e essa espiritualidade estava acontecendo no meio delas, e surgiam profetas e mestres, e esses profetas e mestres começavam a ensinar coisas que não tinham a ver com a palavra de Deus. E eles disseram: olha, mesmo que apareça um anjo de luz para vocês, não creiam se ele estiver contrariando o que a palavra já foi revelado na palavra, o que já foi ensinado pelas Escrituras. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 a 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. O que a Bíblia está dizendo é tremendamente sério. Nem toda a espiritualidade procede de Deus. A verdadeira espiritualidade é coerente com aquilo que Deus já fez e já falou e já ensinou na história e está gravado nas Escrituras. E toda espiritualidade, por mais extraordinária que seja, que contraria a objetividade da palavra de Deus, não procede de Deus. Ao contrário, procede de Satanás. Todo tipo de espiritualidade divorciada da palavra e divorciada do caráter que esta palavra tem que gerar na vida da gente, duvide dela. Tem muita gente sendo enganada, gente, por apóstolos, profetas, professores da Bíblia. E a Bíblia diz uma coisa muito simples. Jesus diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Não pode existir uma espiritualidade que não seja retratada no meu caráter. Se eu, como pregador do Evangelho, estou ensinando, falando, vocês são meus companheiros aí nessa jornada de fé, mas se eu não tiver uma vida ilibada, bonita, aos olhos de Deus, a minha mensagem e a minha espiritualidade estão sendo contraditas pelo meu estilo de vida. E o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: não dá para você ser um homem tremendamente espiritual, mas que não reflete essa espiritualidade na tua vida. Não dá para ser um homem tremendamente espiritual se essa espiritualidade não for coerente com tudo quanto a palavra de Deus ensina. E ele está dizendo: toma cuidado para você discernir o espírito da verdade do espírito do erro. Tem muita gente fazendo orações lindas, mas se torna um grande obstáculo à crença e à fé de muitas pessoas, porque são mentirosos, têm os seus negócios tremendamente enrolados, não são pessoas sérias. E aí as pessoas vão dizer assim: mas que espiritualidade é essa? E o pior é que às vezes as pessoas que estão lá fora são mais rápidas para reconhecer isso do que nós que estamos aqui dentro. E João está tremendamente preocupado com isso, dizendo: olha, toma cuidado, porque isso é perigoso. Agora, Jesus nos alertou que isso aconteceria. Mateus 24, a partir do verso 24, diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas,
que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. O propósito desta falsa espiritualidade é corromper a verdadeira fé e a possibilidade de se experimentar o poder de Deus na nossa vida, trocando-o por uma imitação fraudulenta da verdade, que foi corrompida pelo espírito deste mundo e que acaba destruindo a verdadeira fé. Há muitas maneiras como essa contrafacção diabólica trabalha. Ou ela trabalha do lado de fora, apresentando, da igreja cristã, apresentando um tipo de espiritualidade esotérica, desconectada da pessoa de Deus, onde eu quero conhecer a energia desse mundo, o poder que existe no ar, no fogo e na terra, coisa que já se falava desde a antiguidade. Ou ele cria uma contrafacção dentro da igreja cristã, onde a gente prega um poder e uma espiritualidade que não tem nenhuma exigência ética na nossa vida, onde ele prega um poder e uma espiritualidade em que eu estou muito mais preocupado em saber o oráculo de hoje do que conhecer a Deus, onde a gente vive uma espiritualidade em que a minha experiência pessoal com o Senhor e a revelação da sua graça é substituída por pessoas espirituais que se tornam os elos de ligação, como se fosse um guru da minha vida. Querido, se você quer conhecer a verdadeira espiritualidade, a Bíblia diz assim, que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. E Ele quer que você experimente a graça dEle aí no teu coração e na tua vida. Agora, se você vai buscar essa espiritualidade, Ele vai mexer com os teus valores, Ele vai mexer com o teu jeito de viver, com o teu caráter, porque essa espiritualidade tem que ser coerente com a palavra de Deus na tua vida. Se não for assim, toma cuidado. O apóstolo Paulo disse ainda em 1 Coríntios 15, 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E às vezes a gente vai se envolvendo e achando tão tremendo e vai se perdendo. João ainda nos ajuda a entender ao fazer um contraste. Ele afirma que os ensinos da falsa espiritualidade são coerentes com a cosmovisão que domina a cultura de um povo em um determinado tempo. E por isso, é um tipo de espiritualidade atraente e fácil de ser assimilada pelas pessoas que estão seguindo o curso desse mundo, andando sem Deus e sem esperança nessa terra. Ela parece ser uma possível esperança espiritual, que não exige qualquer transformação moral ou compromisso pessoal. João vai dizer assim, olha, tem muita gente aceitando esse ensino dessa espiritualidade, porque ela procede daquele que está controlando esse mundo. E como eles estão conectados àquele que está controlando esse mundo, eles seguem essa voz. Mas aqueles que estão conectados com Deus não vão conseguir seguir aquela voz. Existe no nosso tempo aquilo que nós chamamos de cosmovisão, um jeitão de pensar. Esse jeitão de pensar está na nossa música, está na nossa poesia, está na nossa arquitetura, está na nossa maneira de resolver problemas, está nos paradigmas que estão dirigindo a nossa vida. E o que a palavra de Deus está dizendo é que a espiritualidade que não procede de Deus, ela está tão adaptada a essa cosmovisão, que ela parece ser a coisa mais natural. E ela nunca vai pedir de você mudança de valores. Há algumas coisas que eu não consigo entender. Eu não consigo entender.
Como é que pode ter uma espiritualidade que proceda de Deus, que no mesmo lugar você possa produzir o bem e o mal? Então existe muita gente que vai procurar fazer um despacho num lugar onde vai ver coisas tremendamente espirituais, gente incorporando espíritos. A primeira oferenda que faz é para Exu, porque se não fizer oferenda para Exu não acontece mais nada. Agora pergunta para qualquer umbandista o que é Exu. Ele vai dizer, é o espírito brincalhão, né? Depois, se você não entender direito, ele vai dizer, é o diabão mesmo. Tá, e daí? E aí você pode pedir uma cura, um milagre, mas pode pedir também para destruir a vida de alguém. Eu não consigo entender como algumas pessoas imaginam que aquela espiritualidade possa proceder de Deus. Eu não consigo entender como algumas espiritualidades que estão no nosso meio, no nosso contexto, e que são tão complacentes com o erro, com o pecado, com a desgraceira que tem nesse mundo, e não pede nenhuma mudança de valor de vida, e a gente possa entender que essa espiritualidade proceda de Deus. Ela se torna uma espiritualidade sincrética, que permite que possamos fazer ou trazer conosco todas as nossas crenças, todos os nossos deuses, todos os nossos vícios, todas as nossas opções. Eu estava lendo a revista Placar, que saiu uma reportagem sobre a seleção brasileira e sobre os 11 que estavam participando dos encontros lá com o pastor Anselmo durante a seleção. E aí as preocupações, eu achei tão interessante isso, como as leituras são diferentes, e a gente pode perceber quem são os senhores dos corações que estão ali falando. Uma das pessoas representando a FIFA, se não me falha a memória, diz assim: nós temos uma preocupação por causa dos interesses econômicos. Eu fiquei pensando, o que ele quer dizer com isso? Não, porque aqueles jogadores todos professando a sua fé em Jesus, nós vamos estar divulgando os dízimos que devem ser dados nas igrejas. Eu falei assim, como é complicado para alguém que não entende o que a gente está fazendo voluntariamente, que fizemos aqui hoje, porque na verdade o Deus dessa vida é o dinheiro, e toda vez que a gente destrói o Deus da vida deles, eles acham um absurdo na nossa vida. Como é complicado quando os valores começam a trabalhar o nosso coração, e a gente tem que dizer, olha, eu prefiro ter um bom nome do que ganhar dinheiro. Paulo, João, estão dizendo que esse tipo de espiritualidade sincrética não procede de Deus. Por isso a ordem de João foi: provem os espíritos, ou confrontem a espiritualidade que você está buscando, que você está vivendo, que você está vendo com a palavra. Pois o enfrentamento da falsa espiritualidade é parte da batalha espiritual que teremos de vivenciar como verdadeiros cristãos. Mas nós temos uma tremenda promessa que João fez aqui, tremenda. Ele diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eu me lembro de uma ocasião que uma senhora veio me procurar. Ela era adepta do método Silva de mentalização.
E ela estava tremendamente perturbada com isso. Ela disse assim: pastor, eu tenho uma capacidade tremenda. Eu posso olhar para uma pessoa e eu começo a mentalizar aquela pessoa, e eu vejo a doença que ela tem, eu posso enxergar o órgão, eu não entendo o nome da doença, não sei o que é, mas eu posso descrever para o médico tudo o que está acontecendo dentro do corpo dela. Através dos meus exercícios espirituais de mentalização, se tiver um carro quebrado, eu começo a mentalizar e eu sei qual é a peça que quebrou e onde ela está localizada. Eu falei, E ela começou a contar. E como ela fazia, e como ela se saía do seu corpo na sua mentalização. Eu quero dizer para você que confrontar a falsa espiritualidade faz parte da batalha espiritual. Eu falei assim: a senhora me deixa orar pela senhora? E quando eu impus as mãos e comecei a orar, aquela mulher bumba no chão endemoniada. Não era a mente dela não, era um demônio que estava lá. E o que ela tinha aprendido naquela pseudo-espiritualidade era invocar demônios sobre a sua vida. E é isso que João está dizendo. O que ele está dizendo para a gente é que a espiritualidade que não está conectada à palavra de Deus, a Jesus Cristo como Senhor da vida da gente, que vai mexer com o nosso caráter, ela pode ser tremendamente poderosa, mas ela procede do diabo. E toda vez que você se confrontar com alguém cheio do Espírito Santo, o diabo vai se manifestar na tua vida. A promessa de João é que o espírito do engano já foi derrotado na cruz. E ele sabe que lhe resta pouco tempo. É isso que diz Apocalipse 12:12. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam, pois ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Portanto, nesse confronto espiritual, a Bíblia diz: nós já somos vencedores. E por fim, João vai afirmar que alguns ouvirão a advertência e continuarão enganados. E isso também vai ser um sinal de Deus para nós, de quem são, de fato, os filhos dele e de quem são os filhos do diabo. Há uma coisa tremenda na dinâmica de Deus, e às vezes a gente não consegue compreender isso. Deus nos deu liberdade. Deus não fez de você uma máquina, um robô, um computador que ele muda de programa e você vai seguir a tua vida. Não. A palavra de Deus nos ensina que Deus nos amou tanto e fez a gente, criou o ser humano com características que ele chamou de imagem e semelhança dele. E uma das características tremendas da imagem e da semelhança de Deus na nossa vida é a nossa possibilidade de decidir o que queremos para nós. E o que Deus vai fazendo na nossa vida, isso está revelado em vários textos das Escrituras. Por exemplo, Romanos, capítulo 1, 2 e 3 vai falar sobre isso. Ele vai dizer que nós estamos escolhendo o tipo de espiritualidade que queremos viver. E quando, depois de sermos tocados, chamados, abençoados, mexidos pela graça, mas ainda decidimos por uma espiritualidade que não procede de Deus, Deus nos entrega e diz: vai, filho, faz o que você quer. E a gente vai receber sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio corpo, sobre a nossa própria família, os efeitos dessas escolhas que estivemos tomando ao longo da vida.
Bíblia isso. E João está dizendo, olha, tem alguns que não vão ouvir. Por quê? Porque eles estão tão abraçados à espiritualidade que procede do diabo, que já se tornaram filhos do diabo. Mas ele vai dizer também o seguinte, que os filhos de Deus sempre ouvirão a sua voz. E mesmo que tenham caído no erro, ao ouvirem a voz do seu Senhor, vão correr na direção do seu Senhor. Mas os que vivem uma falsa espiritualidade não vão sequer conhecer a voz de Deus. A verdadeira espiritualidade não é uma experiência esotérica, nem um misticismo, mas é um compromisso de vida e fé com Jesus. E mediante esse compromisso, as portas do céu se abrem, e o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós, fazendo-nos templos do Espírito Santo nessa terra. E aí podemos ouvir a voz de Deus, conhecer a sua vontade, viver uma vida que será objetiva e coerentemente conectada com a palavra eterna que Ele nos deixou. Não é qualquer espiritualidade que vale para Deus. E por isso hoje Deus me mandou confrontar a espiritualidade que não procede dEle. E chamar você para fazer um pacto de vida com Jesus e experimentar a verdadeira espiritualidade, aquela que transforma a nossa vida e se torna uma bênção dentro de nós. Uma espiritualidade que tem coerência com Deus, com a sua palavra e com o seu propósito aqui nessa terra. Hoje à noite, Deus quer fazer alguma coisa na tua vida tremenda. Você, como parte do povo e do mundo de hoje, está aqui porque você está buscando algo espiritual para a tua vida. Você não veio aqui por acaso. Está acontecendo uma busca na tua vida. E eu quero dizer para você que essa busca que está acontecendo é sincera. É uma fome de Deus tremenda no teu coração. E eu vou dizer, Deus está colocando essa fome dele em todo o coração humano nessa terra, porque falta pouco tempo para que todas as profecias das Escrituras se cumpram. E Ele está colocando essa fome no teu coração para dizer, filho, está na hora de voltar para a casa do Pai e ser reconectado com a graça de Deus. Mas Ele não quer uma espiritualidade onde só você vai receber uma bênção, onde alguém vai ungir você, botar a mão sobre a sua cabeça, ou você vai cair duro aqui no chão, porque teve uma experiência estática. Ainda que Deus possa fazer milagres de todas essas maneiras, e muito mais. Mas Ele quer que você conheça o poder do Senhor Jesus na tua vida. Ele quer que você comece a conhecer essa espiritualidade que é coerente com Deus, com a sua natureza, com a sua palavra, com a sua verdade. E que só pode ser experimentada através de Jesus Cristo. O Deus que se fez homem, nasceu virginalmente de Maria, cresceu aqui nesta terra e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, e através do seu sangue vertido na cruz, perdoou os nossos pecados. Esse Cristo que durante a sua morte e ressurreição, entre a sua morte e ressurreição, desceu ao Hades, aquele lugar que nós chamamos de inferno, e tomou das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno, e ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele despojou os poderes do diabo. E desde aquela hora, ele sabe que o seu tempo está marcado
E esse é o tempo nosso de oportunidade, de transformação e de salvação. Uma espiritualidade conectada com Cristo, com a palavra, mas que vai mexer com os teus valores, com a tua vida, vai mexer com o teu casamento, vai mexer com a educação dos teus filhos, vai mexer na maneira como você administra o teu dinheiro, vai mexer, por quê? Porque é uma espiritualidade que não é apenas uma experiência de meditação transcendental, mas envolve todos os aspectos da vida. E de repente você vai conhecer a voz de Deus e o poder de Jesus, o Salvador, dentro da tua alma. Nessa noite eu queria orar por você e pedir para Jesus inaugurar um novo tempo na tua vida, de uma santa, tremenda, poderosa espiritualidade que vem da fé no Filho de Deus. Simples demais, onde a gente vai fazer uma decisão, porque Deus nos deu esse privilégio de escolher o caminho que vamos seguir nessa vida. E a gente vai dizer: Senhor, estou escolhendo o teu caminho, do teu jeito, para experimentar as tuas coisas e vivê-las na minha casa. Se você é essa pessoa a quem o Espírito de Deus está falando, eu vou te convidar agora para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. E eu vou explicar por que eu faço isso. Já disse várias vezes e vou repetir. Porque, querido, se você não tiver coragem de levantar do teu lugar e vir aqui à frente, num culto, na presença do Senhor, numa igreja, você não vai ter coragem de fazer isso lá fora. E para que você não se engane com uma falsa espiritualidade que não assume compromissos, eu te chamo para vir aqui à frente. Para você dizer: eu estou disposto a fazer um compromisso com Deus. E se tem alguém que está aqui amarrado por Satanás de alguma maneira, na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer que toda essa amarra está quebrada. E você tem toda a liberdade de tomar a decisão que você quiser. Se alguém aqui quer esse compromisso com Jesus, essa verdadeira espiritualidade, vem para cá agora, em nome de Jesus. Venha e diga: eu quero experimentar Jesus na minha vida, do jeito dele, da maneira dele. Eu quero experimentar na minha casa, eu quero experimentar com a minha família, eu quero experimentar no meu trabalho, eu quero experimentar na minha palavra. Eu quero conhecer o poder de Jesus e não apenas a dimensão espiritual de um tempo que não leva a nada, que deixa a gente vazio e que a gente continua vazio, que a gente está com medo de tudo. Não, eu quero aquele que é o Senhor da minha vida cuidando de mim. Quem mais o Espírito Santo de Deus está chamando? Vem logo, em nome de Jesus. E se tiver uma família que está vivendo essa fome e a casa está seca, vem marido, vem mulher, vem os filhos, venham todos, porque essa casa pode ser bendita do Senhor. Deus quer fazer alguma coisa aí. Venha, em nome de Jesus, venha. Se tiver alguém lá em cima na galeria, desce aqui para essas escadas aqui na frente, pode vir, em nome de Jesus, venha. Esse momento é tremendo, é de Deus na nossa vida. Só Deus. E a gente está buscando Jesus como Senhor da nossa vida. E uma espiritualidade que transcende, mas ao mesmo tempo é coerente, que é eterna, tremenda, divina, celeste, mas que pode ser vivida, experimentada no dia a dia das nossas experiências. Quem mais Jesus está chamando? Eu estou ouvindo aqui o Senhor falar comigo que tem gente vivendo uma grande batalha espiritual agora. E eu quero dizer para você, se o Espírito de Deus está confrontando a tua vida, eu quero dizer para você com muita seriedade: deixa Jesus ser o vencedor nessa batalha da tua vida. Toma coragem, em nome de Jesus, e toma uma decisão. Jesus, eu quero te invocar, eu quero aprender a viver uma espiritualidade que procede da tua palavra, dos teus valores e dos teus princípios.
Quem mais o Espírito Santo de Deus está falando? Meu coração está apertado aqui. Tem alguma coisa aí, acontecendo aí. Meu coração está apertado. E Deus está dizendo, olha, insiste, insiste, insiste. Tem um filho meu em luta aqui. Venha, em nome de Jesus. Se é você, vem logo, em nome de Jesus. Vem para cá, vem. Porque hoje o Senhor quer fazer um milagre na tua vida. Um milagre que vai nascer aqui dentro do coração, pela graça dEle. Vem. Aleluia. Queria orar com você. Isso, vem. Que gostoso ver a filhinha junto. Que bom, que benção. Graças a Deus. Isso, desce aí da galeria. Vem para cá, em nome de Jesus. Venha. Eu queria orar com você. A primeira oração é tua. Eu vou te ensinar, vou te dar as dicas, mas você vai fazer. Você vai primeiro